Henker que vive duas vezes, capítulo 196. Está chegando. Fante e Edora reagiram primeiro às palavras de Yon-woo. Enquanto eles verificavam seus equipamentos, eles rapidamente se levantaram com o que ele disse. Relâmpagos brilharam ao redor de Fante e Edora desembainhou silenciosamente sua espada. Lau não entendia por que eles estavam fazendo isso. Ele não sentiu nada. Sua habilidade, Nine Snakes Eyes, percebeu o perigo rapidamente. O fato de ele não ter sentido nada significava que não havia perigo por perto. Lau pensou que Yon-woo cometeu um erro. O dinossauro ceratopsiano era tão poderoso, não, mais forte que o Kraken. Mesmo que Yon-woo fosse o acumulador, este era um monstro que deixaria todos os jogadores nervosos. Houve rumores de que Yon-woo pegou o Kraken no 22º andar jogando solo, mas a Bloodland achou que isso era apenas um boato. E se não for, posso verificar a habilidade do acumulador desta vez. Dos traços, habilidades, propriedades de Yon-woo, até mesmo os artefatos que ele usou. Ele iria manter os olhos abertos para observar tudo. O Marquês Caliburne não o enviou aqui por nada. Então, até a chegada do dinossauro ceratopsiano, ele recebeu ordens para ficar perto do lago de Roe. Os olhos de Lau se arregalaram quando bolhas começaram a aparecer na superfície do lago. Foi real? Lau não conseguia acreditar nas habilidades de Yon-woo, que havia percebido algo que nem ele era capaz de sentir, mas respondeu imediatamente. Todos em suas posições. Cuidado com ataques externos. Ele sabia que os Elohim estavam mirando em Yon-woo depois que ele começou a trabalhar com Bran. Portanto, era provável que eles atacassem quando o dinossauro atacasse, e todos estivessem ocupados com outra coisa. Todos os jogadores da Terra do Sangue receberam ordens estritas de Lau. Então todos levantaram seus escudos e gritaram suas habilidades comuns. Os gritos pararam e a bandeira vermelha foi hasteada, como a manifestação da batalha. Menor que canção de guerra da vitória maior que. Esta era uma habilidade do clã que todos os jogadores na Terra do Sangue poderiam usar, e fortalecia os jogadores para aumentar sua resistência a maldições. Mas isso era apenas o que era conhecido do público. Na verdade, teve um grande benefício. Quanto mais jogadores cantavam essa música, o buff aumentava, colocando todos em uma hipnose em grupo. Foi uma sensação estranha, como se todos os seus sentidos e mentes estivessem conectados. Enquanto estavam hipnotizados, todos os jogadores se tornaram a espada do responsável. Eles se tornariam bravos guerreiros sem medo da morte. Foi por isso que as pessoas que lutaram contra a Terra do Sangue tentaram impedi-los de usar essa habilidade. Claro, eles geralmente não tiveram sucesso. Enquanto um grosso círculo mágico os envolvia. Lau sentiu a estranha sensação de ter a vida de 30 jogadores em suas mãos e se preparou para se defender contra qualquer ataque aleatório. De repente, algo subiu pela superfície do lago. Uma grande figura de cerca de 80 metros olhava de cima do lago. Eles estavam tão perto que só conseguiam ver sua grande sombra. Lau inclinou a cabeça para ver a aparência da criatura. Era uma criatura de 4 patas que tinha pescoço e cauda maiores que seu corpo. Suas escamas pareciam resistentes, como se nem mesmo uma espada fosse capaz de atravessá-las. Como se estivesse anunciando sua chegada, soltou um rugido alto. Yon-woo instantaneamente abriu suas asas de fogo e voou em direção à cabeça da criatura. Fante e Edora rapidamente subiram em seu corpo e correram em direção à cabeça também. Lau deixou seus subordinados encarregados de ficar de guarda e assistiu à cena com o poder mágico focado em seus olhos. Foi uma boa oportunidade para ver o presumível herdeiro e princesa da tribo de um chifre. Mas então, o dinossauro ceratopsiano abriu a boca larga e engoliu Yon-woo e o resto deles de um só gole. O que é isso? O rosto de Lau endureceu. Uma visão na qual ele não conseguia acreditar, embora tivesse visto com seus próprios olhos, acabara de acontecer. Ele pensou que Yon-woo e seu grupo iriam se forçar a sair, mas não resistiram. Eles foram comidos? Algo estava estranho. Lau estava extremamente confuso. Eca, isso é nojento. Fante fez uma careta para a saliva que cobria seu corpo. Mesmo que ele tentasse se livrar, o cheiro ainda persistia. Se Yon-woo não tivesse dito, era um método que ele nunca teria tentado. Mas, acho que é um pouco interessante. Afinal, um demônio é um demônio, Fante murmurou para si mesmo enquanto olhava ao redor. Um céu vermelho, um vasto horizonte. Ele podia até ver folhas amarelas secas. Ele nunca teria imaginado que este era o estômago do dinossauro ceratopsiano. A princípio, quando Yon-woo disse que foi comido pelo dinossauro, ele pensou que Yon-woo estava brincando. Quem seria comido intencionalmente durante uma invasão? Você poderia entrar no estômago do monstro e girar sua espada, mas ninguém usaria esse método estúpido. Antes de entrar no estômago, você provavelmente seria esmagado pelos dentes ou derreteria pelas enzimas digestivas. No entanto, Yon-woo disse para ser comido com uma voz séria. Eles poderiam pegá-lo usando o método normal, mas perderiam a sessão mais importante. Então Fante perguntou, qual foi essa sessão importante? E Yon-woo respondeu assim. Seu núcleo mágico. O núcleo mágico geralmente era o coração ou o Neidá. Mas pelo que Fante sabia, o coração do dinossauro ceratopsiano sairia se você cortasse seu pescoço.
Yon-woo disse que isso não estava certo. Existem 5 órgãos que você pode chamar de coração do dinossauro ceratopsiano. Mas há apenas um que você pode obter de fora. Para obter os outros 4, você precisa entrar na mente dele. Era uma peça escondida dentro de uma peça escondida. Isso foi o que Yon-woo disse. Então ele confiou nele para entrar e parecia que Yon-woo estava certo. 5. Eles disseram que os dinossauros ceratopsianos estavam em processo de se transformar em demônios de uma espécie demoníaca. Nesse caso, fazia sentido que o seu interior fosse composto por uma consciência complexa. É algo como um mundo ilusório? Fante ficou nervoso pensando no mundo ilusório que Bran criou. Num mundo ilusório, o criador era o rei. A pena dos intrusos seria extrema. É claro que, uma vez que havia uma diferença na sua complexidade, isto provavelmente não poderia ser chamado de um mundo ilusório real. Mas era seguro chamar isso de espaço vestígio. Esta não era uma dificuldade que pudesse ser resolvida com apenas 3 pessoas. Pensando que precisava ficar alerta, Fante deu um leve tapa nas bochechas e olhou em volta. Embora muito tempo tenha passado, ele era a única pessoa aqui. Mas onde está aquele cara? Ele não poderia ter ido para o lado errado em direção ao estômago com Edora. Por que você está resmungando para si mesmo como uma pessoa louca? Naquele momento, Yon-woo pousou levemente ao lado dele. Houve um calor ao seu redor quando suas asas de fogo desapareceram. Edora estava ao seu lado. Ela parecia estar tão feliz que poderia morrer. Você está aqui, por que você é assim? Edora franziu ligeiramente a testa para Fante, que estava sorrindo. O que há com esse rosto nauseante? Nada, eu só estava pensando que você deveria ter ido para o estômago. Edora murmurou as palavras, você quer morrer? Atrás de Yon-woo, com o punho levantado. Claro, Fante fingiu não ter visto nada e olhou para Yon-woo. Yon-woo tinha algo do tamanho da cabeça de alguém em sua cabeça. Como se ele tivesse arrancado de algum lugar, havia coisas como células presas por toda parte. Mas o que é isso na sua mão? Um coração. Não, espere, não faz muito tempo desde que chegamos aqui. Fante balançou a cabeça de um lado para o outro. Esse cara se destacava mais quanto mais você o observava. Ele estava se recompondo quando chegou aqui. Mas parecia que Yon-woo já havia cuidado de um deles. Yon-woo jogou o núcleo mágico como se não fosse nada no chão. Só então uma mensagem apareceu. Você descobriu o coração, núcleo. Missão oculta, aniquilação do monstro ceratopsiano. Resumo. Depois que um aventureiro estudou o Lago de Roy por um longo tempo, eles descobriram que ocasionalmente havia espécies demoníacas que lutavam entre si para determinar sua hierarquia. As espécies demoníacas que vêm aqui durante esse período são todas predadoras da floresta e comem umas às outras até que reste apenas uma delas. E a espécie demoníaca que sobrevive fica um passo mais perto de se tornar um demônio. Ele absorve a energia do lago para se transformar em um dinossauro ceratopsiano. É tão resistente que mesmo que perca um coração, pode regenerar-se. Para se livrar completamente dessa criatura, é necessário muito esforço. Mas você saltou para a consciência do dinossauro com muita coragem. A partir de agora, evite os ataques da consciência enquanto procura o resto dos corações. Somente depois de encontrar todos os 5 você poderá escapar desta área. Se você falhar, ficará preso aqui para sempre e será absorvido pelo dinossauro. Qualificação para participar. Visitante do Lago de Roy, participante do ataque ao dinossauro ceratopsiano. Limite de tempo, 5 horas. Recompensas. Coração do dinossauro ceratopsiano, 5. Chifre e couro. Registros do aventureiro, de Roy, mais. Corações encontrados atualmente, 1/5. O aventureiro de Roy ficou famoso por ser um dos primeiros jogadores e aquele a descobrir o segredo do 23º andar. Ele também foi quem criou os estudos demoníacos, tendo encontrado a relação entre espécies demoníacas e demônios. Porém, dizia-se que os registros de Roy não eram tão bons assim, já que só havia registros do que de Roy via no dia a dia. 2 de outubro. Claro, cavei o 17º andar. Não havia nada aqui. 10 de outubro. Nublado. Cavado a 7 metros de profundidade. Acho que não cavei na área certa. Eram todas informações assim, mas o Vieira não parava de dizer que tínhamos que reunir os registros do aventureiro de Roy. Ela disse que era necessário aprender estudos demoníacos. Capturar o dinossauro ceratopsiano era uma peça oculta. E compreender o segredo dos registros também era uma peça oculta. Seu irmão recebeu ajuda de Vieira Duna para aprender sobre estudos demoníacos. Foi uma chance de contatar demônios e aprender novas magias. Normalmente, de Roy gostava de estudos mágicos, mas ele teve problemas com a torre mágica e seus estudos foram tirados dele. Mesmo que eles os tenham levado, os registros que ele possuía eram mais detalhados. Pensando em aprender magia com um dragão e um demônio ao mesmo tempo. Ele é meu irmão, mas ele é louco. E o demônio que seu irmão conheceu era incrível. O Grão-Duque do Oriente, Agares. Ele era um dos demônios que eram os 4 pilares da sociedade demoníaca. A sociedade era mais conhecida como os 72 demônios de Salomão, e o rei demônio Agares ficou em segundo lugar entre todos eles. Como seu irmão era querido pelo antigo dragão Calatos e pelo Grão-Duque Agares,
Não era de admirar que ele fosse capaz de crescer tão rápido. Claro, Yon-woo não planejou realmente fazer um contrato com um demônio só porque aprendeu estudos demoníacos. Os estudos demoníacos não tratavam apenas de entregar sua alma a um demônio. Em vez disso, havia muitos métodos em torno disso. Seu irmão também fez isso. Ele pegou emprestada a força de Agares, mas na verdade não tinha um contrato com ele. Assim como ele, Yon-woo planejava usar os estudos demoníacos de uma maneira diferente. Depois que Sesha ficar saudável novamente, e o demônio recém-capturado puder ser usado para completar a pedra filosofal, eu poderei usá-lo então. Como ele tinha o círculo de transmutação de Bran, Yon-woo já estava pensando em completar a pedra filosofal. E a resposta para isso foram os estudos demoníacos. É claro que nem tudo correrá como Yon-woo planejou. A menos que os demônios fossem tolos, eles saberiam que Bran estava vindo atrás deles. Mas Bran esperava isso e planejou várias estratégias diferentes. E Yon-woo o ajudou e ao mesmo tempo o apoiou na criação do círculo de transmutação. Ele merecia tirar algo disso. Além disso, Yon-woo e Bran estavam confiantes de que poderiam pegar um demônio. E quando o fizeram, obter a bênção do diabo e os registros de Jiroy era uma obrigação. Novas espécies demoníacas estão aparecendo. Aviso: sobreviva da corrida dos monstros. Então, com uma nova mensagem, uma onda negra começou a vir de longe. Kiik. Era um exército de espécies demoníacas composto por centenas, até milhares. Eles estavam todos correndo para comer a festa de Yon-woo. Fante e Edora pareciam nervosos ao ver o número deles. Mas Yon-woo tinha uma maneira fácil de se livrar deles. Ele estendeu a mão esquerda. A espada vampírica de Bathory revelou-se com os dentes à mostra como se estivesse com fome. Claque, claque. Engolir. Yon-woo colocou a mão esquerda no chão. Então, os dentes afundaram de repente no chão e tentaram uma drenagem de energia. O mundo tremeu.